Se eu buscava, eu tive conhecimento das propostas dele. Eu posso falar que todos os outros não teve uma proposta consistente, né? 1000 casas de um, passagem de R$1 de outro, vale gás de outro. Cara, de onde esses caras vão tirar dinheiro? De onde vai vir dinheiro para isso assim? Porque quando eu escutei passagem de R$1, aquilo eu fiquei, foi mais uma decepção. Aí vocês já estão até sabendo que é meu candidato, mas foi mais uma decepção. Eu falei assim, pô, R$1. Aí eu acordo de madrugada, sempre, né, Peter? Já tinha te falado isso, todo dia, 2h30, 3 horas para acordar, porque eu vou fazer pesquisar, estudar. Aí eu fui atrás de montar um custo do que seria uma passagem. Um passageiro hoje custa, para uma empresa, se ele fazer uma linha coletiva, R$1,18. Aí eu falei assim, olha, passagem de R$1, a empresa aqui em Formosa já roda no vermelho, cobrando 3, acho que é 3 a passagem, não tenho certeza. Já roda no vermelho, porque não tem muito passageiro. Aí eu fiquei pensando, R$1, então a prefeitura vai subsidiar o transporte coletivo. A ideia é essa, beleza. De onde é esse dinheiro? Né? Porque junto com essas propostas assistencialistas, vem as propostas de infraestrutura. Então, ou o cara constrói, quer dizer, o cara tem que desenvolver. Ele não tem uma proposta desenvolvimentista, tem uma proposta de assistencialismo. Né? 1000 casas, por que não promover 1000 empregos? Vale gás, né? Você trabalha na assistência social. A assistência social tem dinheiro para estar pagando vale gás para um monte de gente, a não ser que esse pessoal crie uns critérios, faça a promessa, mas na hora de regulamentar, cria uns critérios que simplesmente não encaixa ninguém, né? Aí não atende ninguém por falta de critério das pessoas. Mas não é muito melhor, assim, em vez de dar 1000 casas, criar um projeto de desenvolvimento em que se gere 1000 empregos e 1000 pessoas possam pagar prestações das suas casas? Aí você queria ter um projeto, né? Beleza, 1000 empregos, e a gente facilita aí com... Facilita, eu posso até subsidiar alguma coisa, eu posso entrar com, sei lá, fazer uma parceria com um banco, ou com um ministério das cidades, não sei, porque não para, é na assistência, só para na assistência. Você vai pedir o financeiro disso? Não tem, não existe. É um financeiro baseado, existe, mas assim, é um financeiro baseado, pouco palpável, não tem consistência. É baseado em si, achismo. A maioria deles contando com um apoio estadual e federal, que não existe ainda. Ninguém abraçou esse apoio. Quer dizer, desculpa pronta para o cara chegar e falar daqui 2, 3 anos, se não cumpriu nada, falar, não é culpa minha, é culpa do governador, do presidente, que não passou o dinheiro para a gente, que a gente precisava do dinheiro e não tinha. Quer dizer, não é coisa palpável. Você não tem. O Gustavo, a proposta do Gustavo é o que está aí. Quem gosta, gosta, quem não gosta, não gosta. Tem também outras propostas. Não é ideal. A gente teve aí a experiência do Covid. Eu acho que ele adquiriu uma experiência legal, até porque a gente não sabe o que pode acontecer em 2021, né? A gente não sabe. Não sabe. Nesse sentido, eu acho ele muito bem experiente agora. Tem uma experiência que nenhum teve, né? Lidar com a pandemia é algo que entra para o currículo, que pouquíssimos vão ter essa experiência, né? Espero que não exista outra pandemia para qualificar mais gente, né? Espero que não. Eu acho que vem, né? O que a gente vem aí, a segunda onda crescendo aí na Europa. Na Europa. A gente está sempre 2 meses atrás da Europa. Então, nossa segunda onda é para vir em dezembro para janeiro, que eu acho que vai ser camuflada, porque janeiro, fevereiro, apesar dos carnavais cancelados, mas são momentos festivos. São momentos de faturamento com o turismo. O governo não vai querer perder dinheiro porque precisa, né? Aí recai sobre a nossa educação, que não é muita. A pessoa não é capaz
de entrar num tumulto, tá na rua, até livre da máscara, mas vai entrar numa loja que tem gente, a pessoa quer brigar, fala assim, pô, todo mundo põe da mascarinha e segue. Então, tem uns desafios grandes aí para os prefeitos. Aí lidarem ano que vem, de ano que vem para. Ele aprendeu na porrada, aprendeu ali, né? O equilíbrio entre o que manda o governador, o que deve ser o bom senso e o que o povo quer. Isso não é fácil, cara. E é a economia do município, né? Isso não é nada fácil. Porque o povo, município, políticos de município, eles são muito próximos do povo. O povo está ali na porta do cara. Não é um governador que está lá longe, que dirá o presidente, né? A esfera federal. O político municipal está bem próximo, então ele sente na hora. Ele é cobrado muito. Como você vai dizer para o povo, vocês estão errados. O certo é vocês ficarem falando da pandemia, vocês ficarem em casa, vocês usarem máscara, vocês fazerem álcool gel, todas aquelas recomendações iniciais, certas ou não, a gente não sabe. Para falar que isso é corretíssimo, demanda muito tempo. Como a gente não tem muito tempo, opta-se pela coisa mais radical, mais preventiva, né? Mas, enfim, voltando aqui, o político tem que falar para o povo, vocês não podem. E o povo falar, mas a gente quer. Aí ele pensa, não posso perder popularidade. Deixa eu abrir um pouco. Aí vem o cofre do município esvaziando, falando, deixa eu abrir para correr um dinheiro aqui, porque eu preciso de dinheiro, né? E aí tem que atender o cara ficar num negócio, olhar o que está acontecendo no hospital, em termos de ocupação de hospital, olhar o que está acontecendo na economia, cuidar da política dele, da popularidade política dele. Está tendo que equilibrar tudo isso. É um jogo de afrouxa e aperta o tempo todo. E isso, acho que só o Gustavo e todos os outros 5.500 prefeitos que passaram por isso, né? Que passaram por isso, pode falar, com isso eu sei lidar. Porque os demais, os que estão entrando aí, só vão fazer show, chororô, brigar. Então, o que aconteceu, né? Quando prendia, falava, não pode sair. Aí tinha aquela enxurrada de postagem. Não deixa sair, não sabe fazer, o prefeito não deixa você fazer nada, vão morrer de fome, porque o comércio está fechado. Aí quando abria, vinha uma enxurrada do outro lado. Não pode abrir, porque vai ficar todo mundo doente, vai encher o hospital. Cara, isso não é fácil de lidar. A impossibilidade de reconhecer, só porque o outro é seu adversário, que ele fez uma coisa certa. Que foi aquilo que a gente discutiu na época que ele pegou, que ele fez a solicitação, decretou estado de emergência. Sim. Verdade. Fez certíssimo. A situação de emergência está certa. Fez absolutamente. Você não tem tempo para licitação nem nada das coisas. Você não vê alguém se afogando e você não vai perguntar para ele se ele sabe nadar. Você pode perguntar o peso dele para ver que tamanho da boia você vai. Joga melhor a boia para o cara e depois, se alguém vai te dar uma bronca porque a boia é certa, aí depois você toma bronca. Claro. Né? Mas você vai socorrer, você está em emergência. Para a gente que é vamos colocar assim, em certo contexto, libertários radicais. Você me considera um libertário radical? Eu me considero um libertário radical, por isso que a gente dá certo. Eu vejo uma coisa muito bacana no Gustavo, cara. Uma ruptura que ele... Analisa isso. Uma ruptura que ele colocou aí. Ele não é o coronelzão. Verdade. Ele não é esse cara como... Vê seguindo todas as linhas aqui, né? Que te ofende ou que te intimida, direta ou indiretamente, porque essa coisa da intimidação informosa por parte de políticos, se eu não for do meu jeito, eu te ameaço até a vida. Pô, a gente tem, né? Ameaça até a vida, cara. Tá rolando uns áudios por aí, estão rolando, né? Fala grosso e tal, vai no palanque do outro, eu que falo, vota nesse daqui todo mundo, não vota naquele dali. Pois é. Isso é um padrão em Formosa. E Gustavo introduz uma ruptura muito bacana nisso, cara. Eu acho muito legal, é uma coisa que não se vê. Se for para a gente caracterizar a velha política como a ideia do voto de cabresto, como a ideia do grito, como a ideia da ameaça, direta ou indireta, velada, na família, ameaçar de emprego, você não viu essas coisas de Gustavo, não tem. Né?
eu entrei por um processo seletivo, estou lá dentro, e vou falar uma coisa, é que isso é importante. Nunca fui chamado para uma reunião com diretoria de propaganda de Gustavo. Nunca encontrei com o Gustavo uma única vez onde ele pediu para mim fazer isso, fazer aquilo, fazer um vídeo. Nada. Não tenho nada a ver com ele. Entrei por um processo seletivo, inclusive comigo, metade dos que trabalham não são de Formosa. Nem votam aqui. Olha que interessante. Então, aí eu digo assim, porque eu estou aqui dentro e vejo o que está acontecendo. Não há pressão, não há ameaça. E o que eu mais ouço falar das pessoas mais antigas é que em todos os outros havia ameaça. Se você não trocar fotinho sua, não botar filtro, né? Se você não adesivar carro, você está lascado, vocês vão pegar no seu pé. Não aconteceu isso com o Gustavo e eu acho isso muito interessante, cara. Eu acho que quando a Ernesto saiu, no primeiro ano mandou bastante. No segundo ano, que é o de agora, o Gustavo já não quis obedecer tantas ordens. Né? Eu vi uma diminuição nisso. Mas ainda tem. Mas é aquela que representa a política antiga. Sim. Que representa a política antiga. Por isso que eu espero, falei acho que já algumas vezes, já em rede social, em outros lugares, que quando se o Gustavo entrar, ele consiga romper isso. Se não, vai continuar a mesma coisa. Agora, aquilo que você falou de funcionário público, de pressão, cara, esse daí, eu fiz uma postagem hoje cedo, falando dessas coisas aqui. Hoje, ontem já eu posto tanto que eu vou me perdendo. É naquele assunto de desqualificar a pessoa, né? Uhum. Tipo, eu sou apoiador de determinado candidato, todos os outros, eu sou um apoiador convicto, simpatizante do meu candidato. Todos os outros apoiadores dos outros candidatos são pagos ou chantageados ou têm um interesse de emprego financeiro. Quando, na verdade, existe em todos os candidatos, todos os grupos que estão por interesse, os grupos que está trabalhando na campanha, eu vejo, é um trabalho de campanha, remunera o cara, é um trabalho. É um trabalho. Você está largando o seu trabalho para fazer um trabalho para outro. Não acho errado isso, não. Eu também não. Não acho errado. É uma promessa de um cargo público, o risco de colocar alguém inexperiente para ocupar uma cadeira é do próprio candidato. Né? Se ele acha aquela pessoa competente, também não vejo problema. Se é incompetente, eu vejo problema. Então, assim, a gente volta lá naquele ponto, assim, né, de tentar desqualificar alguém. Não, você só está apoiando o cara porque você está ganhando um dinheiro, porque você está ganhando alguma coisa. Você não está apoiando o cara porque você quer. Ou você está desapoiando, se você está negando alguém, sendo contra alguém, porque também você está recebendo um dinheiro. Porque se você não tivesse recebendo dinheiro, você ia gostar do mesmo. É uma coisa louca, velho. Assim, eu digo, eu acho isso meio arrogante, sabe? Eu acho isso meio arrogante. Tipo, o meu é muito bom. O meu é o melhor. Você só não gosta do meu porque você é um mercenário que está ganhando dinheiro daquele outro ruim. E você não tem dúvida que vão falar isso. Certeza. Não tem dúvida que vão falar. Certeza. E para mim é mais fácil a gente até fazer uma campanha contra aquilo que a gente tem medo que aconteça com o Fernando. Sim. Por isso que minha campanha foi contra o Enner. Contra o Enner. Contra o Enner, de 2 anos para cá. Porque o que você vê que te dá medo ou cara, te dá receio? Tem uma questão pessoal. Uma questão pessoal. Tem várias coisas. Começou por uma questão pessoal. Não gosto, eu sou um cara altruísta, ajudo muita gente, tenho... Daqui a pouco, se você botar esse vídeo na rede, aí começa os pedidos. Sempre quando eu falo isso, meu message pipoca de coisa pedindo. Eu sou rico, não posso atender todo mundo. Não sou político, não posso usar a máquina para atender todo mundo. Enfim, famílias que eu adotei, assim, vou estruturando, dando uma força para quem estuda, não dou nada de graça, não. Eu espero sempre um retorno
da pessoa, não retorno para mim, eu quero ver a pessoa evoluindo. Dar o pão para no dia seguinte ela pedir o pão, não. E eu via o Enner tirar proveito das pessoas através do altruísmo dele, né? Com essas imagens que a gente foi falar. Então isso eu me chateei. Aí depois aí eu fui aprofundando na pessoa, nas atitudes, nas coisas. Aí você vai pegando mais, você vai entendendo mais a dinâmica que o cara trabalha, você vai vendo que não presta. O Enner, eu acho ele um cara dissimulado, né? Com as próprias atitudes de vereador, porque essas que eu chamo de se aproveitar da mazela dos outros, isso pode ser algo pessoal. Tem gente que acha uma boa, que o vereador tem que mostrar isso para poder também se levar politicamente. Isso é algo pessoal, é um gosto pessoal. Mas, por exemplo, um vereador, eu sempre falava voto vencido. Porra, ser voto vencido é muito fácil, né? Se olha lá, vou pegar uma coisa bem objetiva e lógica de entender, né? Vai aumentar o salário dos vereadores. Aí você fala assim, eu sou contra. Mas você não fazer nada para que isso não aconteça, você não está sendo contra. Você só está querendo se dizer contra. Mesmo porque depois você vai receber esse aumento. Né? Esse benefício você vai receber. Então você fala lá, eu sou contra. Você sabendo que todo mundo vai ser favorável, ou o projeto vai passar, você vir falar que é contra o projeto, mas não tomar medida alguma para impedir. Só entrando um pouquinho. Não tomar nenhuma medida que seja pelo menos metade dos escândalos que faz por aí. Pois é, justamente. Entendi. Não tomar nenhuma medida. Porque escândalo faz. Mostrou que sabe. Sabe fazer, sabe ligar a câmera, falar, o povo vem aqui, chamar o povo. Entendeu? E aí nesse caso aí não, é só barulho, é só chega. Aí por isso que eu acho assim, ele um cara dissimulado. Aí é um cara que brigou com todo mundo. Estou fazendo uma análise política porque você perguntou porque eu sou contra o ele, sabe? Que aí já você acha que é só por causa do altruísmo falso. Vou falar assim. Esse só foi um start, né? Eu acho ele brigou com todo mundo na política, ele não criou adversários, ele criou inimigos. Mesmo se ele fosse agradável como prefeito, você tem que pensar, você vai colocar um cara sem força política, para onde esse cara vai? Ele vai pedir para o governo do Estado? Não, meu amigo, você está brigado com todo mundo aqui que é amigo meu. Amigo político, tem ligação política. Você vai no governo federal nem liga muito. Né? Mas você vai no ministério ali, o ministério é só através de projeto bem feito. Para você ter um projeto bem feito, você depende da Câmara. Você vai na Câmara, você não recebe um sorriso na Câmara, você vai governar de que jeito? Você vai administrar de que jeito? Não vai ficar parado. Vai a Câmara ser contra você, a não ser que você compre todo mundo. Então, fui analisando politicamente também o Enner, fui analisando as atitudes políticas dele, isso para mim, todo esse show que ele sempre fez, porque ele só mostra isso, né? Buscava a confusão, que eu não me esqueço de contar isso aqui, foi lá brigar no Bezerra, com uma estrada, tal, e era uma coisa com o DENIT. E ele quis trazer relação com o município. E depois viu que não cabia, né? Aí tomou aquela que a gente falou antes, brigou, bloqueou, apagou a postagem, como se nada tivesse acontecido. Né, assim. Então, é um cara que não mostrou administração. Aí você vai no projeto, é um cara despreparado. Né? Você vai no projeto, aí você vai nos projetos, ele foi construído pelos seus apoiadores, não sei se ele pagou alguém de fora para criar um projeto, que eu também não vejo errado. Eu vou procurar um técnico humano. Amigão, vem cá você é o maior do mundo, custa quanto? Eu tenho dinheiro para pagar, deixa eu pagar, monta um projeto da cidade, a situação da cidade é essa,
Não vejo nada de errado. Profissional. Na verdade, eu vejo certo. Você está buscando um embasamento técnico. Né? Aí você vê o projeto dele, é mais do mesmo. Vem nas 1000 casas com uma empresa, vem asfaltar toda a cidade com uma usina grande. A cidade são 6.000 metros quadrados de asfalto. Eu fiz essa conta. São 6.000 metros quadrados de asfalto. Eu fiz a pergunta quando foi lançado: vamos asfaltar a cidade toda. Devagar, nos 4 anos eu vou asfaltar tudo. Né? Até lá serão criadas novas ruas, então é mais que isso. Não souberam me responder quantos de asfalto. Só me responderam: não, tem lugar que o tapa-buraco resolve, e tem. Né? O tapa-buraco tem feito. Tem lugar que tem que trocar tudo, e tem lugar que ainda não tem asfalto. E aí? Mas isso para mim não é projeto. Isso se eu vejo na rua, o cara de bicicleta vem na rua. Ué. Não, eu não estou falando. Aí sim. Tá, mas eu não quero ficar específico no projeto do Enes. É que todos estão nesse patamar, sabe? Nesse patamar uma coisa muito simplória. Todo mundo tem solução. Todo mundo tem solução. Vamos lá, pá, solução. O ônibus, tiraram o ônibus. Bom, o ônibus é uma coisa antiga. Né? Eu sei que foi negligência do Gustavo, foi negligência da Câmara, foi pressão do empresário para encerrar isso daí, que o empresário estava cansado de tomar prejuízo, para não querer rescindir contrato, ele pega e deixa correr frouxo, deixa o Ministério Público acabar com o meu contrato, que eu não pago nada para ninguém, arrume as malas e vou embora. Não sei se a negligência... Aí eu não sei, realmente não sei se a negligência partiu do Gustavo, ou da Câmara, dos dois, ou do empresário, se rolou dinheiro para alguém. Empresário do ônibus aqui, ele não era muito estruturado para estar bancando essa coisa, não. Né? Acredito que ele só ficou passivo para tentar se livrar do problema, e porque a Câmara que autorizaria uma nova licitação. Quer dizer, tudo dependendo de legislação. E ficou amarrado. Negligenciaram, foram empurrando com a barriga. Todos respondem. Todos deveriam responder. Mas você pergunta, o Gustavo foi execrado. Culpa do Gustavo. Sim, ninguém olha todas as outras variáveis ali. Né? E eu olhei e, essa semana até defendi o Gustavo, não queria, eu até fiquei puto. Falei, essa galera tá fazendo eu defender o Gustavo, eu não quero. Porque, na verdade, eu não estava defendendo o Gustavo, eu estava chamando todo mundo que era culpado. Apontando o dedo para quem era culpado. Então, assim, a Câmara foi omissa, o prefeito foi omisso, tá, a culpa recaiu sobre o prefeito, ok, poderia até cair só sobre o prefeito, eu não precisaria nem chamar, apontar os outros culpados, mas e aí, todo mundo que falou que é a culpa do prefeito, nenhum deu uma solução, porque não existe, porque sabe que não existe, a legislação não ia permitir ser feito nada das ideias, põe as vans, meu amigo, a NTT vem falar para mim, não pode, né? E tantas outras coisas, sempre nesse mesmo sentido, pega os ônibus da prefeitura, nosso ônibus atende um serviço, o que vai fazer naquele serviço que o ônibus atende? Deixa de atender e vamos pôr só os coletivos, assim, sabe? Coisas que não tem jeito. Né? Então eu fui perdendo minha linha de raciocínio, mas o negócio... Perdi minha linha de raciocínio, mas o negócio é esse, assim. Eles apontam, jogam para um lado, apontam um problema, apontam outro, mas não dão uma solução, não mostram a solução. Você pede algo de solução dentro do projeto lá que eles botaram, do plano deles, não mostra, não põe aquilo à prova, não põe aquilo em discussão, que é só, que eu até brinco, falo, para eu ver PowerPoint de PDF, não quero, porque isso não é posto à prova, lá é muito bonito, nós vamos ajudar assim, assim, não, vamos ajudar assim, assim não, nós vamos ajudar os idosos, os pobres, os cadeirantes, vamos transformar Formosa numa cidade acessível. Tá, meu amigo, o centro é antigo, o centro é cheio de prédio que invadiu a calçada. A Enel distribuiu agora um monte de poste ali atrás do São José, no meio da calçada. Não passa uma cadeira nem do lado nem do outro. Não pensam nisso, cara. Não pensam nisso. Não, o que eu quero te dizer é assim,
como é que você vai lidar com isso? Como é que o cara fala assim, eu vou transformar a cidade acessível? Como que ele vai lidar? Ele vai chegar e vai falar assim, os pés aqui eu vou indenizar todo mundo, derrubar e abrir calçada? Não, eu vou fechar a rua. Ele pode até falar, mas eu quero o custo. E como é que ele vai fazer? A Enel agora vai ser multada sempre que tiver um poste no meio da rua. A gente sabe que a coisa não funciona assim. Porque é onde eu quero chegar. A gente sabe que, na realidade, a coisa não funciona assim. E a demonstração de PowerPoint é como se fosse a coisa simples. Você entendeu? Como se, é só eu entrar e falar, isso aqui está resolvido. Mas é esse o motivo que eu também observo, penso, vejo isso acontecer quando há uma solicitação do projeto, onde o projeto entra, o cronograma, os gastos, não tem. O financeiro de projeto não tem. Você tem crítica ao cara que está aí, que é a coisa mais fácil que tem você estar do lado de cá e você criticar. Mas você não está lá, você não sabe de nada. Inclusive, quando eu vejo essas bravatas, quando eu vejo essa coisa voando aí que eu penso que o cara não tem competência. Você entende? Porque aí você vê que o cara é um lunático quase. É praticamente um lunático. Eu não tenho nenhum projeto, eu não estudei isso daqui de verdade. Eu arroto para todo lado que eu vou fazer isso, porque o cara não faz. Vou fazer. Não é assim. E ainda vindo com atitude de coronelismo, né? De gritar e de fazer tal. Cara, teve muita baixaria na rede social. Eu não gostei disso. Eu perguntei para você por que, né, que você tem essa questão com o Éner. Eu, pessoalmente, com ele nunca tive. Às vezes que já encontrei com ele, ele foi muito tranquilo comigo. Não, eu sempre encontrei. Só deixar uma adendo aqui. Eu sempre encontrei com ele em alguns eventos. A gente se cumprimenta. Sim. A pessoa do Éner, não sei quem é. Pronto. Para mim é indiferente. Sim. O político, o Éner, aí sim. Sim. Eu também, mesma coisa, nada, absolutamente nada pessoal. Tem gente que tem. Tem gente que bota às vezes, é pessoal mesmo, é tua vida íntima. Eu nunca vou fazer isso também. Não vê nenhum sentido, inclusive, né? E você tacar a vida íntima. Nem faz nada. Agora, ele estava lá no POP e criou uma situação do POP. Rapaz, isso é uma coisa muito interessante que aconteceu. Já tinham me falado, porque o Éner vai criar uma situação, ele é do tipo que provoca as pessoas, quando não é nada daquilo, se posta como um defensor das pessoas, olha aqui, eu vou mudar, tá com fim, não mudou nada também, não muda nada, não acontece. Né? Mas fica aquela impressão. E aí, eu estava trabalhando, quando chegou a pandemia, nós criamos um abrigo lá próximo do CIOPS. Então tem um estádio lá e o abrigo foi para lá para abrigar as pessoas que estão em situação de rua, para você poder dar para elas uma proteção, né, ali 4 refeições e tal. Agora, uma coisa que o Centro Pop sempre fez foi fazer o quê? Proporcionar que as pessoas que estão aqui, que vêm de fora, e vem muita gente. O formosense não tem ideia, cara, de quantas pessoas você tem um pouco, porque eu já conversei isso com você, né? Quantas pessoas vêm de fora todos os dias? BR-020 logo ali, passagem pinga aqui. Algumas estão simplesmente querendo ir embora, né? Outras querem voltar para a família. Então sempre houve um serviço onde a prefeitura ajudou essas pessoas a encaminhar elas para a cidade que elas estão querendo ir. Tá? Você pode falar assim, mas por que você não recebe todo mundo? Por que você não recebe todas as pessoas em situação de rua que estão transitando da Bahia em direção a São Paulo e não para tudo aqui em Formosa? Porque em 3 meses a gente ia ter um fenômeno impossível de lidar. É uma massa, né? Se você consegue dar conta de lidar com as pessoas daqui, que são da cidade, não necessariamente que nasceram aqui, mas que são da cidade mesmo, né? Porque, nossa, você está fazendo uma coisa maravilhosa. Os outros, que são milhares de pessoas ao longo de um ano, milhares de pessoas, você realmente tem que ajudar, até porque elas pedem. Me ajuda porque eu quero continuar seguindo viagem. E, rapaz, essa é a coisa mais normal que tem em todos os municípios. Uma pessoa que fala que conhece um mínimo de serviço social e que fica abismada de entender que é assim, que os municípios ajudam as pessoas a irem pingando de cidade em cidade, né, para ir para sua família e tal. E, de repente, a gente está lá, mesmo porque, se ele for embora, é menos um que você precisa atender.
Também. Mas principalmente olhando para o lado dele. Sabe, pro lado dele. Aí o que aconteceu? Nós estávamos lá e a prefeitura não tinha como mandar as pessoas para casa. Não tinha como. Porque a rodoviária fechou. Ah, lembrei. A rodoviária fechou. Aí não tinha como a gente mandar. Né? Ajudar as pessoas a ir para casa. Não estava circulando nem ônibus intermunicipal, nem interestadual. O que aconteceu? O abrigo começou a encher. E muita gente pedindo pra gente, me ajuda porque eu preciso ver minha família e tal. Não, meu filho, sinto muito, mas você vai ter que ficar aqui em Formosa, pelo menos até essa situação, o grosso da situação passar. O que acontece? Começou a ter reclamação muito grande, começou a ter briga no abrigo, que a pessoa está ali desesperada, ela quer ver a família, ela quer para a cidade dela. A situação era estressante, muito. E a gente conseguiu, então, ônibus e carona. Conseguimos carona com pessoas que se voluntariaram para mandar essas pessoas para a cidade delas, né? Levar elas para a cidade delas. O que aconteceu? Um dia chega lá o Enner fazendo aquele escândalo. Até então você era de boa com ele. Pois é, não, mas assim, eu sequer me envolvi com ele naquele momento, mas eu pude observar. Eu observei a coisa acontecendo do lado de dentro, né? Eu, na verdade, nem tive um embate com ele, mas eu observei o jeito que ele estava falando. Ele falando assim, vocês estão dando fim nas pessoas, sugerindo sei lá o que é esse fim. Então a gente consegue, eu vejo o esforço da Caroline Marques, e vou falar uma coisa, que até um momento, ninguém, isso aí não era público. Você sabia porque eu tinha te falado na época. Eu mandei uma mensagem para a Caroline Marques, falando, secretária, um monte de gente está querendo ir embora, estão ficando tenso aqui e a gente precisa que a prefeitura dê um jeito para ajudar essas pessoas a ir embora. E aí o cara chega e fala, olha, estão tocando os moradores de rua de Formosa, quando não teve uma pessoa, de todos que são cadastrados, isso tem registro, isso é registro público, não teve um que foi mandado embora, simplesmente que não era de Formosa, que queria ir, né? Se conseguiu isso. E isso foi usado de um jeito agressivo, dizendo que nós estávamos acabando mandando embora as pessoas de rua, quando é justamente o contrário. Aí eu falei, meu Deus do céu, mas o que é isso? Aí que caiu uma ficha para mim, que por que eu comecei a ficar contra? Porque pensei, caramba, mas se esse cara faz isso, se esse cara tem uma atitude irresponsável, não foi totalmente irresponsável, de você noticiar uma coisa totalmente oposta do que ela é, e eu sei, porque eu estava lá, do lado de dentro, eu sabia tudo que estava acontecendo, eu pedi para a secretária ajudar, embora ela já estava observando isso, mas meu pedido foi um reforço para isso. Eu falei, caramba, se esse cara é capaz disso, o que ele é capaz de fazer? Então, todas as outras coisas que as pessoas têm me falado nos últimos 2, 3, 4 anos, opa, deixa eu dar uma olhada para ver se não aconteceu a mesma coisa. Entende? E aí, cara, eu falei, puxa, tem coisa muito errada aí. Até então, se você tá lá de prova, não apaguei nenhuma, deve ter umas 30, 40, 50 vezes que eu elogio, que eu elogiava. E elogiava, e hoje eu vejo que eu elogiava, eu estava enganado, porque teve muita situação que aconteceu semelhante à nossa, cara. Alguns podem ter sido verdades e alguns conduzidas, né? Sim, mas eu te digo que a forma como a coisa chegou, né? Porque fui conversar depois em hospital, tal, tenho amigos, né? Médico e tal. E o cara fala, não, quando você é assim assado, o cara já chegou com tudo, falando para tudo isso daí e tal. Não é assim que funciona. O que aconteceu? Depois nós tivemos 2 casos de pessoas em situação de rua que chegaram para a gente e falaram também o seguinte, não, teve pagamento. Se é verdade, eu não sei. Chegaram para a gente e falaram, fala mal, fala que vocês não comeram. Isso também foi outra maldade. Rapaz, mas que maldade. Que não comeram? Falaram que não tinha alimentação, que tinha dias que não tinha nem comida no abrigo. Eu estava lá, eu comi, nós funcionários comemos a mesma comida. Rapaz, e comida muito bem feita, inclusive porque muitas vezes não era prefeitura, tinha doações, e a gente organizava as filas de doações, era restaurante, era comida muito boa, cara. Entendeu? Então eu me sentia assim, a acusação recaiu sobre mim, mas eu estava ali, entendeu? É como se eu vendo toda a mentira e ela vindo pro meu lado também.
E isso me decepcionou muito. Você vê na mentira sabendo da verdade. Pô, ficou muito feio isso, cara. Muito feio. E depois outros tipos de ataque que eu percebi, você olha aquela coisa, a atitude do coronel, cara. Que é essa coisa que eu falei no começo do vídeo, né? Pô, eu acho bacana, interessante. Uma coisa que eu ainda não tinha visto um cara sem a atitude do coronel, que é o Gustavo Marques. Não é, tá? Entende? Eu estava tentando buscar algum coronel na cabeça aqui que teve algum envolvimento na tá? Esse coronel. A atitude de coronel, o cara tem a mesma. A atitude de você chegar e falar assim, como a gente tem, né? As pessoas que falam, o que adianta você chega pro cara, ó, 10 tênis para você, 10 sacos de cimento para você. Isso não é papel de prefeito, no caso, não é papel de vereador, não é papel, principalmente quando você está querendo voto, você fazer esse tipo de coisa. Sim. Não é sério isso. Foi meu projeto político esse ano, foi esse, tentar, se eu conseguir convencer 10 pessoas, eu já fico feliz, de ter uma clareza maior de como o político deve agir, tanto em campanha, quanto nas propostas no futuro, né? Como numa atuação. Né? Sempre esses alardes, esse show, essas acusações infundadas ou acusações com fundamentos sem o que seria a atuação dele, né, do acusador, ó, o cara está fazendo errado. Se fosse eu, faria assim, com algo consistente. Não, né? Eu tentei bastante. O pessoal me chama de isento, de neutro, debochando. Eu falo, não sou isento e neutro, eu escolho. O eleitor que está tentando. Não dá para ser, porque eu tenho minhas ideologias, os meus pensamentos, mas eu tento ser o mais enxuto nisso para tentar passar a mensagem de que você tem que analisar direito o candidato. Se a gente não tiver um bom eleitor, não teremos bons políticos. Então, desses 2 anos para cá, eu sempre busquei isso. Tanto que quando teve aquela passagem pessoal a respeito da vida pessoal do Wender, eu critiquei quem fez, eu defendi o Wender, porque não acho certo, não acho, né, ainda bem que em 2, 3 vezes aquele assunto morreu, né, que eu acho ridículo isso, acho você entrar na vida pessoal, você pegar a vida pessoal da pessoa, não, isso não tem vai levar para o meio político, né, assim, então, para você ver mesmo um cara que eu sou bem contra, sim. Né? Isso sempre ficou bem explícito. Você defende quando é. Né? Mas eu li aqui e falei, não, eu defendo o correto, isso não é correto. Né? Isso não tem que se fazer. Né? Acho que o máximo de contra que eu falei, ó, a vida pessoal, mentir sobre determinada coisa, só faz a gente imaginar que a pessoa mente. Mas trazer da vida pessoal para provar isso não é correto. Né? Mesmo porque eu não sou um dos caras mais corretos na vida. Fui bem danado, né? Mas... Não, acho que eu sou danado normal. Talvez eu só seja explícito. Danado normal. Talvez eu seja só explícito, né, Pedro? Assim, danado normal. O danado normal. Você não pronto, né, Pedro? Ninguém é certinho. Ai. Você gosta das tiradas, né? Depois aqui a gente dá um monte de risada e lembra e fala. Oh, meu Deus. Danado normal, mas danado normal. Quando a gente fala de velha política, a gente não está falando só do cara que é amarrado com famílias tradicionais de Formosa. A velha política é o jeito de você fazer. Justamente, não é o político antigo. Não, exatamente. É a prática antiga, aquela prática de cabresto, de compras, de favores, né, de uso o status político, a posição política para influenciar na situação. Aqui tem muito. Assim, Formosa é uma cidade populosa com pouco desenvolvimento. Apesar do IDH não ser tão ruim, mas o índice de IDH considera outros fatores. Bastante a presença do Estado. Como Formosa é carente da setor privado,
o Estado acaba se fazendo bastante presente, necessário. Isso eleva o IDH. Então, um povo carente não deixa de pensar nas carências dele. Um povo atendido, naturalmente, quer outro atendimento. A gente é carente de emprego, depois que todo mundo tiver emprego, a gente vai começar a cobrar um lazer, do lazer, uma melhor estrutura e por aí vai, não sei, não necessariamente nessa ordem, mas só estou assim. O povo é uma forma de manter o povo ocupado com um problema só. Essa coisa de você manter o povo refém, de você manter o povo dependente, de você só pensar em política assistencialista, sim, para manter cativo. Rapaz, mas isso é uma tristeza. Isso é péssimo. Isso é uma tristeza. Isso vem de longe de Formosa. Isso vem de longe de Formosa. Você vai no setor rural, que eu rodei bastante, rodo e conheço, é a mesma situação, a mesma situação de há 20 anos, está agora, uma coisinha ou outra mudou, mas é a mesma coisa. Eu estou em Formosa há 20 anos, eu vi pouco desenvolvimento. Eu vi 2 tentativas de shopping se instalarem aqui, uma a qual eu estava envolvido na implantação, e o cara desistiu por falta de apoio político. Né? O apoio político dele, provavelmente alguma isenção, por algum tempo, no shopping formal, a gente está falando de 3 mil empregos. Numa lapada só, um shopping constrói aí um ano e meio, numa lapada só você tem 3 mil empregos. E quantos indiretos? E quanto de desenvolvimento você traz para a cidade? Fora que o hospital vai ficar regional. Eu sempre fui a favor de realizar esse hospital. Acho que a cidade, como eu falei, é uma capital da região. Né? Ela atende muita gente de fora. O município não tem recurso para manter um hospital do porte que precisa ter aqui. O Estado entrou, eu sei que o hospital regional melhorou do que era o municipal. É ruim? Continua não, melhorou. Mas ainda está ruim, tem muito que melhorar. Talvez vai tirar proveito de alguma coisa que veio para a Covid, talvez tire proveito de alguma coisa. Acho um desperdício não tirar, deveria manter esses leitos de UTI que tem aí, tudo isso, né? Mas isso é uma melhoria para o povo. Aí fica uma briga, municipalizando a situação, criando, quer dizer, dando-se o povo. Né? A gente tem que proteger nós mesmos. Né? Um hospital forte aqui, você deixa de atender no setor privado. Não, vou para o regional porque eu confio. Né? Eu vou lá no regional, apesar de não ser tão rápido quanto o médico do setor privado, da clínica, não quero falar o nome de clínica, mas das clínicas antigas que tem aqui, que devem ter uma grande influência junto aos políticos, né? Fala assim, não melhor. Com certeza tem esse lado. Não, amigo, você vai trazer UTI para lá, o que eu vou fazer com minhas UTIs aqui? Todo mundo vai querer ir para lá. Inclusive com o Estado, o pessoal faz jogo, parece que para manter, deixa ali, como se fosse uma reserva de mercado política. Como se fosse, opa, agora vamos desenvolver Formosa porque exatamente. Vamos manter a reserva de mercado político ali. Sabe? E a gente se ferra. E nenhum dos candidatos mostrou algo para quebrar isso. E Laerte, você sabe, aí vem na esteira disso daí, já vem uma narrativa preparada contra esse argumento, que é o seguinte: você é de fora, eu sou de fora. Pois é. Aí você, caiu no paraquedas aqui, não sabe nada, não sabe de Formosa. Rapaz, a gente que andou, que morou em vários estados, em vários municípios, sabe como a coisa acontece, sabe distinguir uma política de merda, uma política de bosta, sabe distinguir um grupo político de merda, que quer atrasar a cidade, e sabe de ter visto em outros também quando tem vontade política, e isso daí deixa os caras pro outro, cara. E qual é a única coisa que o cara tem para falar para você? Ah, mas você só tá aqui há 20 anos. Sim. Porra, cara. 20 anos. Conhecimento de vida que você tem não vale nada. Né? Não vale nada. Não estou querendo ser arrogante com quem não tem. Claro. Eu acho que se a gente passa por coisas na vida, você tem que pôr. Que o medo do cara, né, como você falou, o pessoal que faz a reserva, o medo do cara é justamente que venham pessoas que tenham capacidade de enxergar
a grande porcaria que está acontecendo. Porque quando você está dentro da coisa, normalmente você não enxerga. Aquela coisa, o olho não consegue enxergar a si mesmo, né? Sim. Então, às vezes, uma pessoa, não estou falando de todo mundo, tem gente aqui que saiu, voltou, principalmente essa tem muita condição. Mas é conveniente você já criar uma narrativa, ó, se o cara vem de fora, toma cuidado com ele, tá? Que é justamente esse olho que vai claramente enxergar as porcarias que estão sendo feitas, cara. Que olha para um potencial, potencial, essa maravilha que é formar um potencial gigante e que nitidamente identifica, percebe o que está acontecendo. Tem gente freando, trancando, né? Como você falou. A ideia de você trazer emprego, de você trazer empresas grandes de fora, mas aí você também vai estar trazendo gente de fora com uma outra visão das coisas. Outra visão, talvez gente mais esclarecida. Que não dá para você colocar no bolso, que não dá para você comprar com 10 telhas, que não dá para você convencer fazendo showzinho. Sim. É isso. Agora, só voltando um pouquinho, entrando um pouquinho na questão do Gustavo e do Ernesto. Eu, particularmente, vejo o seguinte. Tá, o cara saiu, o Ernesto foi pro Estado, fica o Gustavo como um cara que era vice dele. E aí, isso daí, só quem me conhece pessoalmente mesmo é capaz de entender que eu realmente vejo dessa forma. Existe uma certa hombridade em você não romper com um cara, quer dizer, ó, sai daqui, entendeu? Né? Porque eu vim como seu vice, eu venho como seu vice, você tem um projeto, uma visão, até terminar, eu não estou realmente totalmente livre de você, porque eu entrei com você no mesmo projeto. Se eu pego e meto o pé na sua bunda, eu também não vejo isso com uma questão assim. Né? Existe uma hombridade em você dar uma continuidade. Então você realmente só vai poder saber se o cara, como que ele é, livre ou não, se ele tiver a chance de continuar por ele. Você ser vice não é fácil. Você entrar como vice-serviço, você entrar ocupando o cargo de que o titular deixou. O titular aparelhou no bom sentido, não vou falar no mau sentido. Mas aparelhou de qualquer forma. O titular criou o aparelho ali. Os cargos comissionados. Sim, o titular criou o aparelho, o titular fez os atendimentos políticos, que a gente sabe que existe para atender. Eu vou tentar não tornar nada pejorativo. Atender a agenda dele. Atender a agenda dele, a agenda política, a agenda de interesse, de algum que você, de repente, você tem que ceder um pouco aqui para conseguir algo lá. Né? Costurou os laços dentro da Câmara. Aí você, de repente, entra nesse negócio, apesar de você estar fazendo parte do grupo, você não faz parte dos laços que o titular criou. Isso eu defendo, eu considero que não é fácil para o Gustavo, não é fácil ele pegar, igual você falou, dar um chute nisso tudo aí, ele vai ser cobrado politicamente, pela Câmara, por quem teve os favores. Pelo cara que está no Estado, que tem uma influência, que se ele pegar e der esse chute, aí que Formosa de vez de cair. Aí não consegue governar. Não consegue governar, porque não tem recurso do Estado. Então, isso eu falo. O Gustavo Werner, e aí? Aí é o Gustavo. Né? Se eu tivesse que escolher o Gustavo e o Werner, aí é o Gustavo. Porque tem tudo a parte do Werner que eu gosto e tem a parte de análise mais fria, que é a parte política, que não acho ele nem preparado, nem o grupo dele, e ele criou muita intriga política. Ele vai entrar sem força, ele vai passar, se o Werner entrar, ele vai passar 2 anos para criar um aparelho político governável para ele. Ele vai ter que atender muitos favores aí. Essa galera dele foi radical demais, cara. Eu acho que a promessa é muito grande, sabe? Assim, isso não é só por uma convicção ou por gostar, cara. Eu acho que a promessa, os favores vão ser grandes. Enfim, o favor político faz parte da nossa política. Ele vai passar em 2 anos também até iniciar algum tipo de governança para ele tentar fazer os votos. Isso se fizer. Se a Câmara que se formar não for totalmente contra ele, travar tudo. Aí vão ter 4 anos de estagnação.
Aí sim vão ser 14 de trancos e barrancos mesmo. O problema é seu e foi por isso. Exatamente, e é isso que eu vejo também, esse grande problema. Voltando só mais um pouquinho naquele ponto, o Gustavo ficou impedido de trabalhar. Pouca gente sabe disso, porque foi uma forma de tentar evitar a governabilidade. Criava processo. Criava-se processo, através de liminar, travava, suspendia um serviço. Licitações foram suspensas. Quando ele entrou, todas as licitações foram suspensas. Aqui a gente está falando, quer dizer, pelo menos eu penso que sim. A gente não está julgando se a licitação, o contrato é correto. Tinha visto ou não, né? A gente está falando que foi um atrás do outro. A meu ver, a maioria deles só para criar político. Só para criar essa situação de impedimento de trabalho. Você vê isso, que não se deu tanta atenção no posterior que se virou esse contrato, porque eu vejo assim, o Ministério Público ficou bastante em cima do Estado. E não conseguiu tirar o cara, né? Então só ficou na fumaça. Né? Só ficou na fumaça, não encontrou o fogo, né? Só ficou na fumaça, ou o fogo está em outro lugar. Eu sei que talvez haja alguma coisa por aí. A gente vê algumas coisas, você vê algumas prestações de contas, fala assim, a gente sabe que se fosse uma empresa privada que estivesse contratando isso, os valores seriam diferentes, né? A gente fica naquela, nós não sabe ao que e o quanto a prefeitura está amarrada, mas que esses processos atrapalharam, atrapalhou muito. Eu via. Você vê assim, por exemplo, o processo do carnaval, tentou não dar o carnaval. Eu era contra gastar aquele dinheiro no carnaval. Eu fui contra, mas tentou-se, impediu o carnaval com os processos. O carnaval teve. Depois que o carnaval aconteceu, não se falou mais do problema do dinheiro gasto no carnaval. Morreu o assunto. Então, assim, processos desse tipo, impedir algo. Era só para impedir algo. O que a gente queria impedir era a roubalheira. Tá bom. Se a roubalheira aconteceu, né, você também pode continuar. Na verdade, o carnaval foi impedir uma prevenção de roubalheira. Foi tipo assim, vou prender aquele cara que talvez ele roube. Então, isso não existe, né? Mas assim... claramente o uso político da judicialização das coisas. Mas se você realmente queria impedir a roubalheira, você desse continuidade com suas mesmas atenção e alarme. Não é largar agora lá, até perder prazos de algum, eu queria falar, essa perda de prazo aí é porque não interessava, perdeu o efeito do que queria, ou atingiu ou perdeu o efeito que queria. Era só um processo político. Cara, eu queria tanto que essa galera fizesse isso assim. Outro dia eu estava conversando com a Ilva, porque isso não existe só em Formosa, existe várias. Às vezes você processa a pessoa agora para criar ferramenta eleitoral no futuro, né? Assim, mas enfim, essa galera que processa com pouco fundamento, nem vou falar quem fundaram, com os fundamentos fracos, deveria ser tudo impedida de algo posteriormente. Olha, isso é uma criação política. Ele fala assim, não, meu amigo, você está atrapalhando o andar da... Mas olha que interessante, Leto, você tocou num ponto aí que eu tinha me esquecido, mas que a gente uma vez até conversou sobre isso. Olha só. Aí o cara processa o Gustavo, né? Processa. Inventa o motivo que for. Para chegar no povo, para chegar nas redes sociais e falar assim, o Gustavo tá cheio de processo. Sim. Não de condenações, né? Mas um monte de gente faz isso. Um monte de gente faz feia, cara. Coisa para brincar com o povo, né? Aí manipular, né? Olha, falar, o cara tem um processo. Porque o leigo muitas vezes não sabe distinguir, né? Uma coisa que foi uma coisa. Nossa, ele está com processo. Só pelo fato de ter processo, ele está culpado. Quando até hoje nenhum deu coragem de processar falar que seu apartamento é meu. Exatamente. Né? Eu não vou ter prova nenhuma, né? Vou ter prova de nada. Você conta para todo mundo. Né? Eu falo para eu processei o Peter que está morando no meu apartamento. Ele invadiu o meu apartamento, o apartamento é meu. Depois eu perco até um prazo lá para o processo extinguir. E isso aí é velha política. Isso é velha política. Isso é ridículo. De gente que está falando com a velha política. Né?
engraçado. Eu acho que o vídeo tá bem longo, meu amigo. Não, mas é isso aí. Sempre quando a gente se junta, a conversa vai. Não é? É sempre um monte de contar. Tá muito bom demais. Gostei muito. Até mais.